Opa, e aí? Existem várias teorias sobre Residência Massacre, principalmente sobre a sua relação com outros jogos do mesmo estilo, como por exemplo, Jeans Compute, Veir District Dash, Camping Nightmare e outros. Existem várias teorias muito boas, como também existem várias teorias muito ruins, que na maioria das vezes, tentam conectar os jogos, mesmo que a história deles ainda esteja sendo elaborada. Mas de qualquer forma, são teorias, são apenas suposições sobre algo, e vamos concordar, é bem legal ver elas e discutir sobre elas, como eu fiz nesse vídeo. Mas bem, eu tava passeando pelo YouTube quando eu vi esse vídeo do canal Justalex, onde ele conta sobre duas teorias que me chamaram a atenção, e as duas teorias tentam conectar o Residência Massacre com Jeans Compute e Veir District Dash, estabelecendo uma relação entre esses três jogos. Então, nesse vídeo, eu vou abordar essas duas teorias e contar elas para vocês. Depois, darei minha opinião sobre elas e ver se fazem algum sentido. Mas antes de começar, eu quero dar um salve para os membros do canal. Salve Bev, obrigado por se tornar membro. Caso queira receber um salve no meu próximo vídeo, confira o botão Seja Membro. Isso ajuda muito e serei bastante grato por isso. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Antes de começar a falar sobre essas teorias, eu tenho que dar um resumo sobre esses jogos. Em Jeans Compute, nós somos Jin, um garoto que vive longe da cidade e se diverte comprando coisas pelo seu computador. Porém, coisas estranhas começam a acontecer com ele, devido a um possível trauma. Em Residência Massacre, somos um trabalhador que chega em sua casa e recebe uma notícia através de seu rádio sobre uma criatura que escapou de uma fábrica perto da região dele, e agora ele deve se proteger contra um monstro bizarro que vai tentar matá-lo. Em Veir District Dash, nós somos uma criança pré-adolescente que vive com seu pai, porém, uma noite, seu pai vai verificar a porta da frente, e pelas câmeras, nós descobrimos que nosso pai foi possuído por uma entidade misteriosa, e agora temos que sobreviver ao nosso próprio pai. Com esse resumo feito, vamos ver a primeira teoria. Essa teoria diz que os três protagonistas são a mesma pessoa. O ponto de partida desta teoria começa em Veir District Dash, onde nós vivemos com nosso pai. Em uma noite, o seu pai vai atender a porta para uma pessoa. Só que depois disso, a gente vai ver as câmeras e descobrimos que um homem misterioso acaba possuindo nosso pai. Na manhã seguinte, o nosso pai nos conta que foi possuído por aquele homem, ou seja, nosso pai estava consciente sobre o que aconteceu. Tudo fica tranquilo, mas ao passar dos dias, o nosso pai fica agindo de forma estranha, cada vez mais rigoroso, cada vez mais agressivo, e logo percebemos que nosso pai está virando um monstro. Não podemos perder mais tempo, pois nosso pai acabou perdendo o controle de suas ações. Então o protagonista decide se mudar e vai para outra casa, para se proteger de seu pai, ou não, já que ele está nos seguindo. Então, naquela tarde, decidimos proteger nossa casa contra o monstro. Durante a noite, nós enfrentamos a criatura, que presumimos ser o nosso pai, depois daquele homem ter feito algo com ele, algo que nós desconhecemos e não sabemos, aquele homem que transformou nosso pai em uma criatura horrenda. Esse evento foi totalmente traumático para nós e logo o jornal informa a população sobre uma criatura que está solta, mas ela não quer atacar as pessoas, mas sim, quer atacar o seu filho. Então a gente se muda para o mais distante possível da população, para escapar de nosso pai, que não é mais o nosso pai. Então, somos reportados como desaparecidos, mas na verdade, nós apenas se mudamos para o mais longe possível de tudo e de todos. Então, com nosso computador, nós vamos vendo as notícias sobre desaparecimentos de pessoas, que provavelmente, nosso pai está envolvido, mas está tudo bem, pois acabamos deixando aquela região sem deixar nenhuma pista, e nós desfrutamos de nossa solidão,
Porém, uma coisa que Jin não se importou, foi sobre a sua saúde mental, que acabou se degradando e causou traumas e paranoias. Então uma dessas noites, o Jin acaba recebendo um aviso de uma pessoa desconhecida. Não sabemos se essa pessoa é uma pessoa real ou apenas uma alucinação de Jin. Em uma noite, a televisão avisa para nos se defendermos de algo que nós já sabemos o que é. Então a gente se prepara, porém, cansados de fugir e de lutar, nós decidimos acabar com isso, mirando a arma para nós mesmos, finalizando. E é aqui onde a teoria acaba. Rapaz, eu gostei da lore dessa teoria. Se fosse uma fanfic, eu certamente iria compartilhar com meus amigos. Brincadeiras à parte, falando um pouco sobre ela, alguns espaços ficaram vazios e sem respostas, como a idade do protagonista de Veir District Dash. Bem, eu gostei da lore feita, mas eu não acredito nessa teoria, por faltar muitos espaços. Enfim, vamos agora ver a segunda teoria. Essa teoria diz que Jin, um garoto que sofre de problemas mentais e foi rejeitado pela sociedade, porque ele não se sente confortável na cidade. Por isso, ele acaba se mudando para muito longe de outros Robloxianos, para se sentir importante com ele mesmo. Porém, isso acaba não dando muito certo, pois a sua mente vai acabar se deteriorando pela falta de socialização. Em uma noite, o FBI acaba alertando a população sobre uma entidade misteriosa, um homem encapuzado que rouba a alma das pessoas. Este homem foi até Jin, e como nós sabemos, pela sua mente ser bem fraca, ele acaba não aguentando e acaba consigo mesmo, atirando em seu queixo. Então, o homem acaba abrindo a porta e encontra Jin já sem vida. Então ele rouba a alma corrompida de Jin e a mantém com ele. Depois de um tempo, ele foi até a casa do pai do filho. Ele bate na porta. O pai pede para seu filho desligar as luzes da casa e depois ir dormir. Então ele vai atender a porta. O filho acaba vendo o alerta da televisão e tenta avisar o seu pai que foi atender a porta, mas ele não consegue abrir lá. Então, ele vai ver as câmeras de segurança e ver o pai dele sendo possuído pela alma de Jin. Nesse caso, o homem fez uma troca de almas, trocou a alma do pai pela alma corrompida do Jin. Depois disso, o pai começa a agir estranhamente, pois ele recebeu a alma de alguém que recentemente se finalizou. Para reforçar essa teoria, antes do pai se encontrar com o homem, ele tinha camisa azul, mas depois de falar com o homem, ele acaba ficando com a camisa vermelha. E quem mais tem a camisa vermelha? O Jin. Então, presumimos que o homem encapuzado roubou a alma do pai do corpo dele, trocou pela alma corrompida de Jin. Posteriormente, ele foi até a casa de Jin e lá, ele colocou a alma do pai no corpo falecido de Jin. Isto acabou mal, pois acabou revivendo o corpo de Jin, mas com outra alma, o que fez o seu cérebro traumatizado funcionar de novo. O homem encapuzado sabe o que está fazendo, e se aproveita disso para criar um monstro. A partir disso, ele revive o corpo de Jin, mas com uma alma diferente, fazendo ele ser uma coisa diferente. No caso, um monstro, o mesmo que nos ataca no Residência Massacre. Eu acho que você não entendeu nada, mas resumindo de uma forma simples. Imagine que a alma do Jin é vermelha, e a alma do pai é azul, e eles usam camisas da respectiva cor que os representa. Quando suas almas são trocadas, as cores de suas camisas também foram trocadas, evidenciando que eles trocaram de almas. Então com isso, o corpo de Jin, já modificado pelo homem encapuzado, vaga por aí, atacando pessoas da cidade. E agora enfrentamos ele em Residência Massacre. Concluindo, os três personagens dos jogos são pessoas diferentes, mas que acabaram sofrendo por culpa do homem encapuzado. O Jin acabou se finalizando, mas reviveu como uma criatura sanguinária por causa do homem encapuzado, que ainda falta muito contexto para descobrirmos as suas origens. No final de tudo, isso não passa de uma teoria sobre a relação destes jogos e como eles poderiam se conectar. Estas teorias podem estar certas como também podem estar erradas, pois afinal, essas teorias deixaram escapar muitos detalhes que não foram respondidos.
Bem, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Quero dar créditos para o canal Justalex, que mostrou essas teorias e eu decidi trazê-las para vocês. Temos um servidor do Discord, dá uma passada lá, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Enfim, muito obrigado por chegar até aqui, até mais.